Conexão Alagoinhas está começando agora com um tema que tem sido frequente no nosso programa desde março, quando nós começamos os nossos trabalhos. Saúde mental. E por quê, gente? Porque saúde mental hoje é a pauta do Brasil, é a pauta do mundo. As pesquisas recentes demonstram que a saúde mental do brasileiro está piorando. E nós precisamos saber por quê, conversar cada vez mais sobre isso, para ver se nós conseguimos auxiliar em alguma coisa ou reduzir alguma coisa que nos ajude na nossa vida profissional, familiar, enfim, todas as esferas da vida. E hoje eu trouxe aqui o doutor José Fierri. Espanhol, viu, gente? Fierri é espanhol, achei que fosse francês, mas não é não, é espanhol. E eu vou deixar ele se apresentar, porque como eu digo, ninguém melhor do que o próprio entrevistado para se apresentar. Muito obrigada, doutor José, pela sua disponibilidade em vir conversar conosco sobre esse tema que nos é tão caro, né? Então, se apresente aqui para os nossos telespectadores. Então, primeiramente, boa tarde, agradecer a ilustre entrevista da minha amiga Selma, um abraço para meu amigo Guga também, que é aqui do Podcast, não está presente, mas já deixo esse grande abraço aí também. Então, meu nome, eu sou José Fierri, eu sou médico pós-graduado em psiquiatria, sou psicólogo também, e estou atuando na área de saúde mental já há alguns meses. E aí, o ilustre convite, né, de falar um pouco desse tema que é bastante atual, né, e dá para perpassar por várias áreas aí, né, para a gente conversar um pouquinho. E eu queria deixar à vontade para fazer as perguntas e a gente bater esse papo. Então vamos lá, vamos começar. Alagoinhas, né? O senhor está atuando aqui em Alagoinhas, né? O senhor está na Clínica Lican, que é uma das nossas patrocinadoras aqui do programa, viu, gente? A Clínica Lican é maravilhosa, tem vários médicos, os preços são bem acessíveis e a localização ali em Santa Terezinha vale a pena vocês procurarem a Lican. Me diga uma coisa, Alagoinhas, como é que tá a saúde mental dos alagoienses, né? O pessoal procura muito serviço, qual que é a base da procura, né? O que pega mais para as pessoas que vão ao seu consultório? Então, não só Alagoinhas, né, como o Brasil de forma geral, de forma bastante ampla, a demanda é muito da questão da ansiedade. Né? E essa ansiedade tem várias causas, né? Eu recebo várias demandas de causa de ansiedade no trabalho, por questões do trabalho, ansiedade por questões familiares, ansiedade por questões de relacionamento, né? Por questões financeiras, né? A gente sabe que não só o Brasil como o mundo, né? Está num cenário assim, bastante competitivo, né? Cada vez a gente tem que se especializar mais, a gente tem que buscar mais qualificação para o mercado de trabalho. Então eu recebo bastante demanda nesse sentido, né, de questão tanto de trabalho quanto sobrecarga no ambiente de trabalho, sobre a questão de assédio também moral, sofrimento nesse sentido também. Né? Então são vários cenários, né, que eu recebo assim, várias demandas. E o Brasil é um país um dos mais ansiosos do mundo, né, para não se dizer o mais ansioso do mundo. É um país que é campeão, assim, não falo isso com orgulho, né, mas assim, de medicamentos, né, como clonazepam, Rivotril, para ansiedade, né. E, aliás, tem até outros riscos também, né, que o Rivotril causa, a questão da dependência, a questão desse risco mesmo da dificuldade de retirar a medicação também. Né. É uma medicação que é usada para ansiedade, mas que também a gente não... tem outros métodos para a gente lidar com a ansiedade, né. Eu sempre costumo explicar para os meus pacientes também sobre a importância da mudança do estilo de vida. A gente mudar, de primeira mão, assim, mudar os hábitos alimentares, né? Mudar a questão da rotina, né? Fazer atividade física, trabalhar com a higiene do sono também, né? Antes de dormir, ter uma certa preparação para o sono também, ou seja, evitar celular, evitar alimentos que despertem também mais, que acelere o metabolismo, como o café.
Então todas essas mudanças são importantes também para a gente lidar com a ansiedade. Eu costumo falar que ela, assim, Selma, que a ansiedade é muito uma questão, a gente lida com ela de forma comportamental, né? Então a mudança do estilo de vida ela é essencial para a gente tratar a ansiedade. E me diga uma coisa, você citou a questão de que o Brasil é um campeão, eu até li recentemente uma pesquisa onde coloca o Brasil realmente lá no topo, né? Entre os países mais ansiosos do mundo. Aí nós sabemos, né, como a gente já está falando, essa coisa das várias questões que estão envolvendo a ansiedade, né? Agora você vê, por exemplo, trabalho. Vamos começar no trabalho, né? Que é onde a gente tem a questão mais aguda, né? Da saúde mental, também por conta do assédio moral, né? Não só pela ansiedade do trabalho, né? Do acúmulo do trabalho, mas também pelo assédio moral. Hoje o Brasil também tem um perfil completamente diferente com relação a trabalho, né? A gente sabe que fecharam-se vários postos, né? De trabalho. E essa competição dentro do ambiente de trabalho tem gerado isso, né? Essa questão de uma ansiedade frequente em ascensão, né? E aí, essa questão do comportamento, né? Comportamento. Quando você fala isso, porque parece, né, o pessoal fala, mas assim é muito fácil falar, mudar a minha alimentação, mudar o jeito que eu faço atividade física, tal. A resistência, os pacientes resistem a essa indicação de mudança de comportamento? Bastante, isso é bem frequente. Eu costumo falar que a gente precisa, né, como um todo, analisar a questão da saúde mental como a questão de uma saúde física também. Por exemplo, sendo mais claro, quando o paciente, né, ou uma pessoa tem uma pressão alta, né, hipertensão arterial sistêmica, ela vai precisar, muitas vezes, né, além da mudança de estilo de vida, muitas vezes precisa da medicação, né, para controlar essa pressão arterial. E na questão da saúde mental não é diferente, a gente precisa entender isso. Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, né, uma depressão, por exemplo, né, ela precisa tanto mudar o estilo de vida, quanto fazer atividade física, né, se ela tiver essa condição, né, não tiver nenhuma limitação física, né, mudar também a questão da alimentação, tudo isso é necessário junto com a medicação. Eu costumo falar que a medicação não é uma pílula mágica, né, a medicação ela vai como se fosse dar um pontapé inicial, certo? E muitas vezes a pessoa precisa usar durante mais tempo a medicação, mas ela sozinha ela não consegue fazer essa mudança, né? Não consegue atuar de forma isolada no tratamento para aquela condição da pessoa, né? Então, assim, ela vai ajudar, mas a pessoa precisa mudar muito seu comportamento, né? Eu já atendi alguns pacientes que eles queixam de ansiedade, né? Tem transtorno de ansiedade generalizada ou depressão, e não muda a questão da alimentação. Às vezes tem um vício de tela, né? A gente vê muito crianças também com essa questão da tela, o vício, né? E o celular, além das redes sociais, né, que tem a sua função também, mas tem um lado negativo de, por exemplo, o Instagram. A pessoa às vezes se compara muito. Poxa, não consegui ter um emprego, estou vendo que fulano está bem sucedido, perdão. E eu ainda estou aqui, né? Então essa questão da comparação, de se comparar o tempo todo com o outro, gera mais ansiedade também. E além da questão do sono, né, a própria luz do celular, né, já tem estudos que mostram que ativa mais o cérebro, né, faz a pessoa demorar mais de dormir, perder o sono. Então é muito importante essa mudança comportamental no dia a dia, junto com a medicação, quando é necessária, para ter uma mudança efetiva no quadro do paciente, geralmente. E essa questão do comportamento, ela está muito ligada aos hábitos, né? Isso. O hábito que é aquela coisa que a gente vai construindo durante a vida toda, né? E as telas vieram aí para contribuir, né? Para ajudar a gente. Primeiro, a tela acaba sendo utilizada para você se afastar um pouco da sua realidade, né? E ao mesmo tempo, quando você está com a tela, ela te mostra uma realidade que você quer, mas que está parecendo inatingível, né? E tem solução para isso, então? Como é que a gente faz? Se você descobriu, você vai ganhar um prêmio. Porque assim, a questão do celular, o celular é necessário, é indiscutível aqui.
a gente precisa do celular, né, para se comunicar, né, a comunicação mais efetiva, mais rápida, né, ele é necessário. Mas a questão do celular é o exagero no uso do celular, né, o exagero, né, tem pessoas, a gente vê muito na questão, voltando à questão das crianças, né, usando para jogar, né, jogos, né, e aí já entra a questão dos perigos também, né, cibernéticos, a questão, né, de ter outra pessoa, quem está por trás dessa tela, né, quem é que pode falar com essa criança, né, até onde essa criança pode ir com o uso do celular, né, até onde os sites que ela pode alcançar, né, então a gente vê vários casos, né, casos de adultos, né, assediando crianças, casos de sequestro por conta do celular, né. Então assim, o celular, ao mesmo, eu não gosto de generalizar nada, né, eu não gosto de falar que algo é totalmente ruim, nem que algo é totalmente bom, né, tudo depende da perspectiva que a gente analisa, né, então o celular ele é útil sim, mas quando ele é usado de forma exagerada, né, ele é bastante prejudicial, como eu falei, tanto para a questão do sono, né, a questão da ansiedade, quanto a questão da depressão também, a questão da comparação, né, de você, em vez de estar tendo uma vida mais funcional, a gente às vezes gasta 5 horas no celular, às vezes só olhando coisas que não são nem úteis. Não é nem questão de jornalismo, nada disso, mas é uma questão assim de ver ali o algoritmo, o algoritmo, também, né? Ver uma dancinha, ver uma coisa ali, coisa que é um entretenimento, você pode ver de vez em quando, mas às vezes as pessoas exageram, né? Então ter esse cuidado, né? Então eu não condeno o celular, não vou condenar o celular, né? Porque ele é útil, mas assim, só a gente ficar observando a forma com que a gente como é que está sendo usado, o comportamento que você tem ante a tecnologia aí que está disponível para a gente utilizar de várias formas, né? Agora me diga uma coisa, uma curiosidade minha aqui, por exemplo, que nem eu sou jornalista, sou advogada, são duas profissões que me atraíram, a primeira por causa da informação, a segunda por causa de entender um pouco as leis e como funciona a dinâmica social. A sua escolha para psicologia no início, para medicina, psicologia, a própria psiquiatria, ela nasceu como? De que jeito? Como é que você foi para esse ramo? A minha escolha para psiquiatria foi desde a infância, né? Assim, para atuação em geral na área de saúde mental. Assim, eu sempre questionei, né, sobre o comportamento humano, sempre quis entender um pouco mais sobre o comportamento por trás, né, as causas do comportamento, né, de cada pessoa, né, e eu sempre busquei, porque eu presenciei já situações assim, de até colegas na infância mesmo, de sofrimento mental, né, e eu ficava bastante interessado, poxa, como é que pode atingir tanto, né, e eu comecei a entender que a mente é que está por trás de tudo, né, quando a mente não funciona, a gente não consegue funcionar direito, né. A gente sabe que tem vários estudos, né, mostrando também, e a gente vê, né, nas notícias, que o Brasil é um dos países que mais aposenta, né, por essa questão da saúde mental, né, a questão da depressão, né, a questão da sobrecarga de trabalho, né, a questão de, como eu falei, do assédio também moral. Então, várias questões de saúde mental estão por trás da questão da aposentadoria precoce. Né? Então, é importante a gente falar desse tema, é importante a gente elucidar, né? Sempre deixar mais claro, né? Como a gente pode melhorar a qualidade de vida, como a gente pode ter uma saúde mental mais saudável, né? E é por isso que eu estou aqui conversando com você. E me diga uma coisa, agora vamos falar um pouquinho dos medicamentos, né? A gente sabe que há casos onde o medicamento mais forte, né, como Rivotril, também tem essa coisa de você tomar durante um determinado tempo para não viciar, tem a questão do desmame, né, que você não pode parar repentinamente aquele medicamento que você começou. E aqui na Bahia, diferentemente de São Paulo, aqui o pessoal fala muito dos chás, das ervas, daqueles combinados, né, de você bater no liquidificador uma série de legumes, né, e folhas para você tomar e sentir melhor. Aqui mesmo, assim, vários amigos falam assim para mim, eu falo assim, hoje eu tô meio cansada. Não, mas olha, tem um chá, tem chá para tudo. Qualquer coisa que você fala, tem chá para tudo. Você acha que
para essa formatação, né, da saúde mental que a gente está tendo hoje, essas coisas mais naturais, esses medicamentos mais naturais, eles também seriam recomendados? Sim, eu não condeno as medicações naturais, né? A gente sabe que tem um histórico, né, dessas medicações, né, já são usadas há muito tempo pela população, né? Então, assim, a questão só da medicação chá, né, essas medicações que a gente considera como fitoterápicos, né, sempre passar por uma avaliação médica, né, porque o consumo exagerado também pode causar problemas, né, problemas no fígado, né, então, entre outros problemas também, então sempre está passando por um médico, né, uma avaliação médica, para acompanhar esse consumo, certo? Mas eu não condeno, só sugiro, né, fortemente que passe por uma avaliação médica para informar a quantidade que está sendo usada diariamente, né, para ser feita uma avaliação minuciosa, né, de como é que está sendo usado. E outra coisa, a questão dos pacientes, mais homens ou mais mulheres? Olha, eu costumo falar que, pelo menos no consultório, eu vejo uma predominância de mulheres buscando, mas tem também uma boa proporção de homens também. Não dá para falar, não dá para colocar uma porcentagem aqui, 70-30, 60-40. Mas a sua percepção inicial... A percepção é de que tem muitas mulheres, mas isso não quer dizer, né, acho importante falar, que não tem muitos homens com quadro de sofrimento mental, né? Eu costumo falar que tem uma palavra que a gente usa muito, né, na psicologia, que é a masculinidade hegemônica, essa sensação de que o homem ele pode dar conta de tudo, né? E o homem até, por essa cultura, né, que a gente tem da população, de que o homem sempre dá conta de tudo, né? O homem não chora, né? O homem não deve chorar, essa cultura, né, que é uma cultura assim, que acaba prejudicando, né, a questão do homem expressar seu sofrimento, do homem explicar, conversar sobre o que ele está sentindo, né? Então, ele é mais resistente, o homem é mais resistente. Não, é isso que eu queria falar. Não considero o homem mais resistente. Por conta da cultura, ele às vezes ele esconde um pouco o que ele está sentindo. Por essa cultura, né, de que o homem é mais forte, o homem não pode sofrer, o homem tem que ser resistente a tudo, né, tem que, né, não pode ser fraco, né? Então isso acaba, às vezes, cobrindo, né, e deixando de se falar sobre essa questão do sofrimento mental masculino também, que é importante, né? Então eu acho importante também a gente conversar, abrir diálogo, né, para esses homens também conversarem sobre as questões que eles sofrem também, né, questões tanto de sobrecarga de trabalho, quanto questão de depressão, ansiedade, porque infelizmente a gente ainda tem essa cultura de esconder um pouco. Então, o homem, às vezes, quando vai no consultório, né, principalmente no consultório com médico que atua em saúde mental, ou psicólogo mesmo, ou psicóloga, ele costuma ir com aquele receio. Poxa, o que é que vão pensar de mim? Será que vão me julgar? Por conta justamente dessa cultura, de a gente ter essa cultura, infelizmente, de que o homem é mais forte, o homem não pode sofrer, que se ele estiver buscando uma ajuda, ele seria considerado frágil. Exatamente, né? Bem entre aspas, exatamente. Então a gente tem que quebrar isso, né? Porque há até tentativas mesmo, né, do homem de tirar a própria vida, com tentativas de forma mais robusta, de forma mais, assim, para não deixar nem registros, né, por conta dele ter um sofrimento tão intenso e ele tem medo de, vamos dizer assim, né, até tentar de uma forma mais amenizada e depois aparecer na emergência e alguém falar, poxa, cara, ele fez isso e ele já ser julgado. Então esse medo faz com que até os homens que, né, tentam, né, tirar a própria vida, infelizmente, fazem de forma mais agressiva por conta disso, do medo de depois de ser julgado. Então por isso que é importante isso, a gente debater sobre saúde mental também, na questão masculina, e abrir o diálogo para os homens falarem também, para deixar esse sofrimento mais leve, né, e abrir sempre para um diálogo para a gente tentar resolver da melhor forma. Eu não sei se o senhor faz isso ou se o senhor acharia interessante isso, por exemplo, chamar os homens, trabalhar com os homens em rodas de conversa, em fazer um encontro para que eles... Porque quando eles estão juntos, vocês estão juntos, né? Quando vocês estão juntos, vocês falam mais, né, sobre vocês, né? E ali
se conseguiu que eles se abram, né, para um tratamento mais assertivo, né? As mulheres fazem muito isso, né? Sim, sim. As mulheres fazem muito isso, elas dividem, né? Fazem roda de conversa, fazem encontros, né? O senhor já participou de algum? Já protagonizou algum? Não. Assim, geralmente, os encontros que a gente vê, né, dos homens assim, é assim, vai jogar futebol, vai conversar, e eu, pelo menos, eu tenho esse hábito, né, de falar com meus amigos, né, também se eu estiver passando por alguma coisa, eu converso com meus amigos, né, poxa, estou passando por tal situação, né, e a importância também da gente fazer isso na psicoterapia, né, marcar um psicólogo, ir ao psicólogo também para conversar, né, eu sou psicólogo, então eu tenho que incentivar também isso, não só por eu ser psicólogo, mas porque é muito importante. A gente estava falando com uma colega mais cedo, né? Sobre a importância né, de muitas pessoas fazerem psicoterapia, né? Estava falando sobre a questão, passarem por vários temas que depois a gente vai falar com mais detalhes sobre golpe, né? Até que as mulheres passam também. Então, assim, quando a pessoa que ela faz a psicoterapia, ela já tem um olhar um pouco mais diferenciado, ela já está um pouco mais reflexiva sobre as questões internas, mais preparada do mundo. Né? A probabilidade é muito maior. Então eu sempre recomendo, tá com um sofrimento, procurar o psicólogo, procurar a avaliação médica, para a gente poder ajudar da melhor forma. E a idade média das pessoas que buscam esse tratamento, homens e mulheres, mais ou menos circula em que faixa etária? Olha, surpreendentemente, eu tô pegando uma população assim, bem discrepante. Eu pego, atendo assim, adolescentes até idosos. Né? Então é bem discrepante a faixa etária, vai de adolescentes até idosos, né? Adolescentes de 13, 14 anos e idosos de 70, 75 até 80 anos. Né? Agora uma média, né, pelo menos que eu estou atendendo atualmente, são pacientes assim entre 20 e 40 anos. Entre 20 e 40 anos seria mais ou menos uma média, 25 a 40 anos. Que é uma faixa considerada hoje pelo Brasil bem produtiva, né? Sim. Bem produtiva, bem na faixa de trabalho, né? E volta essa questão que a gente falou, né? Que tem muitas pessoas adoecendo por conta do trabalho. Por conta do Eu já recebi muitas demandas de pacientes falando, olha, meu trabalho está me sufocando muito, né? O chefe está de tal forma, colegas de trabalho bastante competitivos e aí criam situações desagradáveis, né? Para prejudicar mesmo a pessoa e isso causa um sofrimento muito intenso, né? Porque é difícil, porque às vezes é o ganha-pão da pessoa, né? É um trabalho que a pessoa precisa e ela não consegue. Hoje em dia está muito difícil o emprego, né? Então é difícil ela sair daquele local que geralmente é o recomendado porque está causando muito sofrimento, mas é difícil sair porque ela depende muito daquele dinheiro, né? Daquela remuneração. Então é muito delicado essas situações. As empresas hoje, já que você tem esse parâmetro aí do trabalho, né? As empresas, elas estão maduras para receber, por exemplo, uma psicologia preventiva, por exemplo, dentro das empresas? Seria importante isso? Teve essa nova norma, né? Essa NR1. Isso, NR1, que aí está assim fomentando, né? Aumentando mais essa questão do diálogo e da inclusão do psicólogo nas empresas, né? Justamente para isso, para essa questão mais preventiva, porque, como eu falei anteriormente, o índice de sofrimento mental no trabalho tá muito grande, né? Então está tendo até um custo para o INSS de aposentadoria por conta da saúde mental, né? Do sofrimento mental muito grande. Então a NR veio nessa proposta de incluir o psicólogo mais ainda, né, nas empresas para trabalhar de forma preventiva, abrir roda de conversa, diálogos, porque o trabalho costumo até falar, eu tive na época da faculdade de psicologia, uma matéria que foi psicologia do trabalho, né? E aí o professor também falou que assim, foi muito feliz em falar isso, que a gente tem 80% do nosso tempo no trabalho, né? Do nosso tempo diário no trabalho. Né? E isso me deu uma reflexão muito grande, porque realmente você passa a maior parte da sua vida no trabalho. Né? Então, assim, é necessário a gente ter um ambiente harmônico, né? Não falo ter um ambiente, né, assim, totalmente de brincadeira e tudo, não, mas um ambiente harmônico que você possa se sentir bem no seu trabalho. Né? Então, a importância do psicólogo nesse cenário é, sem dúvida, crucial, né? E a gente tentar
investir mais em saúde mental nas empresas também para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Perfil, né? Com certeza. E como é que o senhor avalia hoje a carreira de psicologia dentro do cenário das profissões que nós temos hoje? Porque a gente sabe que a psicologia de 1990 era uma, né? De 2000 era outra, de 2020, depois então que veio a pandemia, né, em 2020 ela teve que se modernizar, ela teve que fazer uma série de coisas, uma série de alterações. O que falta ainda para a carreira de psicologia, para ela ter um pouco mais de musculatura e ser mais vista como imprescindível pela sociedade? Olha, depois da pandemia a gente teve esse choque de realidade, né? Foi um choque realmente porque as pessoas tiveram coercitivamente, obrigatoriamente, que ficar em casa, né? Por questão de saúde pública mesmo. Então, o isolamento social, né? É uma coisa até importante a gente enfatizar, que nós somos seres sociais, né? A gente precisa do convívio com o outro. Né? Eu não lembro se você assistiu aquele filme Náufrago, sim, né? Sim, que ele cria um pouco, sim, desenha para conversar, para ter um amigo, né? Nem que seja fingir que é um amigo ali, porque a gente precisa se relacionar, nós somos seres sociais, né? Então a questão do isolamento foi muito assim, chocante mesmo e elucidou, às vezes, quadros de transtornos mentais que as pessoas já tinham e não sabiam que tinham. Né? Uma pessoa que já tinha ansiedade, que já tinha uma depressão, e com o isolamento, como você acaba ficando um pouco mais sozinho, né? E deixa de ocupar a mente com as questões do trabalho, porque muita gente passava o dia todo no trabalho, chegava em casa, às vezes nem via o filho, nem via a esposa, ou a esposa não via o marido, e passava pouco tempo trabalhando. Então até as questões das discussões de relacionamento pioraram muito durante a pandemia, porque às vezes tinha um relacionamento que as pessoas nem mal conversavam, e quando chegavam para ficar muito tempo perto, até se conheciam melhor, se conheciam também, né? E aí foram descobrindo muitas coisas, né? Que não tinham a questão de uma ansiedade, que ela foi deixando de lado, a questão de uma tristeza, de um luto mal resolvido, de uma depressão maltratada, né? E quando a gente tende a ficar mais isolado, a gente começa a perceber isso, né? Começa a observar mais os pensamentos que a gente tinha, o sofrimento que a gente tinha, né? Então a pandemia despertou muito, né? Essa questão da saúde mental, do sofrimento mental, e eu acho que é uma tendência entre todas as áreas da medicina, assim. Eu acho que a área da psiquiatria, da saúde mental, né, é uma área que vai evoluir muito ainda, e da psicologia também, né, junto, né? Eu costumo dizer que a psicologia e a psiquiatria trabalham muito juntas, né? Tanto que eu fiz psicologia e medicina e atuo na área de saúde mental por conta disso, né? Porque é muito difícil um paciente que ele passe por um médico que atua em saúde mental, né, e não vá para um psicólogo ou psicóloga, né? Então, aí tem sempre que fazer essa parceria, vamos dizer assim, para ter um tratamento efetivo, um tratamento cuidadoso, um tratamento mais integral. Integrar áreas, né? Para que isso possa... Não só psicólogo e psiquiatra. Sim. Outras áreas também precisam, né? Nutricionista, como eu falei. Sim. É uma avaliação global do paciente. Ver a questão da alimentação, atividade física, né? Multidisciplinar. Sempre eu bato muito nessa tecla que a avaliação, tanto em qualquer área médica, né? É muito raro você ter um tratamento exclusivo. Não, você vai só para o endocrinologista, só para o psiquiatra, não. Geralmente é um trabalho multiprofissional, com nutricionista, fonoaudiólogo, se precisar, e outros profissionais da área da saúde também. E essa questão, agora já caminhando aqui para o nosso final, essa questão que eu falei da mudança, né, da necessidade de mudança da psicologia, se ela está caminhando, né, com as mudanças sociais. No almoço nós estávamos conversando sobre o golpe do amor, que eu vou trazer aqui, viu, gente? Vocês me acompanhem, porque vai ter um programa especial sobre isso, o golpe do amor, e a questão que nós já abordamos aqui, que é a questão dos jogos eletrônicos também, que tem mexido muito com a saúde mental das pessoas, né? E aí o que a gente vê, né, doutor José? O ramo da psicologia e da psiquiatria está aumentando, está se expandindo, né? Porque são tantos golpes, né? Tem o golpe do advogado também, que nós já tratamos aqui, né? E aí o que acontece? As pessoas começam a ficar perdidas, né? E aí precisam buscar ajuda, quer dizer, quanto mais
os golpes aumentam, mas a saúde mental é afetada, né? Com certeza. E essa questão, como eu falei, a questão da tela, né, dos jogos, tanto para o público infantil quanto para o público adulto também, afeta bastante. Que eu não estou querendo falar muito para a gente deixar para o próximo momento. Para próximo momento. Vir com mais detalhes. Vir com mais detalhes sobre isso. Mas afeta muito. E a procura só aumenta, né? Essa questão da saúde mental só aumenta a procura, né, por profissionais da área da saúde mental, né? E porque justamente a pandemia já deu esse choque de realidade, né? Elucidou mais essa questão e, como eu falei, a competitividade, o uso excessivo de telas, né? A questão dos jogos, já é outro tema também, né? A questão do assédio no trabalho, a questão das más condições de trabalho de forma geral. Então são vários temas que fazem com que a procura, né, por profissionais de saúde mental seja cada vez maior. Cada vez maior. Bem, agora eu gostaria que o senhor olhasse ali para a sua câmera e dissesse para as pessoas que estão nos assistindo, né, como que elas devem tratar da saúde mental delas, o que elas podem fazer para minimizar isso? De antemão, assim, a saúde mental é um tema amplo, né, bastante amplo. Mas eu sempre bato na tecla assim, da gente trabalhar de forma preventiva. Como seria de forma preventiva? Com mudança de estilo de vida, né? Então, como eu falei, de forma geral, né, a questão do uso de telas, né, a gente tentar cuidar mais do sono, né, fazer uma higiene do sono, como eu costumo falar, que é o que se preparar o seu corpo para dormir, né? Evitar usar café à noite, tela excessivamente à noite, né, procurar preparar o seu corpo para dormir. Muitas pessoas usam medicação para o sono, mas às vezes não tratam os hábitos, né, de casa mesmo, né, de evitar o celular antes de dormir, evitar o uso de telas antes de dormir, mudar a alimentação antes de dormir, né, alimentos, por exemplo, com muito açúcar, alimentos, como a gente fala, pesados, né, que tem assim, muitas calorias, né, costuma fazer com que a pessoa perca mais o sono, porque acelera mais o metabolismo. Então, ter esse cuidado com a alimentação, né? Preparar o corpo para dormir já ajuda muito. E a atividade física também, né? Tem vários estudos mostrando que a atividade física melhora, né? 50%, 60%, 70% a ansiedade, a depressão também. Então, só a mudança de estilo de vida já ajuda muito, né? Então, trabalhar primeiro com essa mudança de estilo de vida, né? Para depois ver se precisa realmente da medicação, né? E sempre procurar avaliação médica, né? Sempre, para nunca tomar medicação por conta própria, né? Porque a gente vê muito desfecho ruim com isso, né? Pacientes que abusam de medicação, às vezes de forma desnecessária, né? Então sempre procurar uma avaliação médica ou psicológica para iniciar esse tratamento. E assim, com essa fala do Dr. José, nós vamos encerrando o nosso Conexão Alagoinhas. Lembrando, gente, que comportamento e hábito são coisas que a gente pode mudar. Somos nós que podemos mudar. E se isso vai reverter em benefício da nossa saúde física e mental, a gente tem que pensar um pouquinho mais com carinho na gente mesmo, né? Em nós mesmos, para a gente poder ter uma vida e uma qualidade de vida melhor. Até o próximo programa.